Bom, boa noite a todos. Eu vou começar com uma oração e depois a gente começa com a palestra. Senhor, Pai de amor e de misericórdia, nesse momento em que estamos todos aqui reunidos, Pai, nós te pedimos que as nossas energias possam, na realidade, se transformar num pouco de luz e paz no mundo todo. O mundo sai de uma grande confusão de pandemias, de desencarnes, e quando pensa que vai respirar novamente, energias tumultuadas atrapalham esse processo de recuperação. Que possamos ser um pouco mais fraternos e que o amor e a luz de toda a energia das orações que o mundo inteiro, tenho certeza, estão fazendo, possam transformar e modificar o pensamento daqueles que estão à frente de tanto tumulto, de tanto poder, que eles possam repensar as suas atitudes. Vamos, então, começar a palestra, que Deus nos abençoe e que possamos ter uma palestra tranquila. Bom, Frei José falou que a palavra era renovação, não era, tia Sara? Esse ano, né? E aí eu fiz a palestra baseada nisso. Eu não vou falar da guerra, não. Eu vou começar pelo livro Pão Nosso, vou falar rapidinho um trecho que é Renovação Necessária. Na página 135, Emmanuel diz o seguinte, ele fala da Epístola dos Tessalonicenses, e que diz, não extingais o espírito. E Emmanuel fala, quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, ele não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de um laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Essa é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Eu pulei um pedacinho para não ficar muito longo e continuo. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos. O que fiz hoje? Aceitei os traços da criatura inferior que fui ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? E, portanto, o que ele fala aqui é do processo de renovação. Mas o que é renovação? No dicionário diz o seguinte, é a ação de fazer com que algo fique como novo. Ato de modificar para melhor. Portanto, renovar não é refazer, mas é fazer de uma forma diferente para que aquilo fique novo, para que fique melhor, né? E para renovar as nossas atitudes, é importante renovarmos pensamentos, sentimentos e energias. Senão, nós não conseguiremos modificar as nossas atitudes, renová-las. Pensamento é o início de tudo, né? A disciplina do pensamento, mergulhar no processo de renovação, na realidade, é essencial nós pensarmos na disciplina dos nossos pensamentos. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel
ele diz que nós estacionamos em algumas imagens do nosso pensamento. E ele diz, pensamento e vida, chamamos-lhes no mundo espiritual. E sobre a mesma designação, oferecemos aos irmãos de luta que estão na vida encarnada temporariamente internados nessa esfera física, para informá-los, mais uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Gente, o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que um dia nos identificaremos no curso de milênios, bota encarnação nisso, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Portanto, o nosso pensamento gera e ajuda para que nós possamos construir aquilo que nós queremos da nossa vida. Ele é tudo, e a disciplina do pensamento é essencial. No mesmo livro, ele diz, respiramos no mundo das imagens, no mundo dos pensamentos, que plasmamos, tanto aqueles que nós projetamos, quanto aqueles que nós recebemos. A reciprocidade, isso é muito interessante. Tanto aquelas vibrações que eu emano, que eu projeto, quanto as que eu recebo, eu vivo respirando no mundo dessas imagens. E estacionamos sobre a fascinação dos elementos de determinados momentos, que provisoriamente nos escravizam. Mas é através dessas mesmas imagens e pensamentos que nós podemos incorporar o influxo renovador dos poderes que nos levam à purificação, ao progresso. Portanto, o reflexo mental, o pensamento, ele mora no alicerce da vida, na base do nosso destino, naquilo que nós estamos criando. Nós não podemos estacionar, às vezes, de uma forma até fascinada, obsessiva, em determinados elementos do nosso passado, determinadas imagens e pensamentos que nós criamos, que não são atitudes de mudança e de renovação, apenas atitudes repetitivas. Se nós pensarmos que nós já encarnamos umas 300, 500 vezes, não sei, mas foram muitas, e no livro O Despertar do Haroldo Dutra, tem um capítulo que ele diz que os espíritos benfeitores relatam que se nós pegarmos as nossas 3 últimas encarnações, principalmente do ponto de vista afetivo, olha só, elas são extremamente parecidas. Nós repetimos praticamente 3 encarnações, talvez até mais, sem parar, numa dinâmica de um automatismo, né? E aí a gente para pensar, poxa, eu reencarno, eu mudo o corpo, eu mudo de país às vezes, eu mudo de família, mudo de sexo, mudo de trabalho, mas eu não mudo a personalidade. Eu continuo, eu trago comigo aquela persona, eu sei que ela está registrada em mim, ela e muitas outras, todas as que eu já vivi. Mas o problema é que eu registro e crio uma fidelidade àquelas características das personas do passado que mais me marcaram, ou pior, que mais me feriram, que mais me magoaram. É ali que eu fico e crio essa fidelidade na repetição das minhas atitudes, como se eu tivesse que manter aquela linha de raciocínio, manter aquela linha de sentimento, né? É importante pensar que os nossos pensamentos, eles vão criar a energia e ajudar a gerar circunstâncias que vão influir no processo da nossa evolução. Mas se eu paro lá no passado, se eu paro lá fascinada em imagens e em pensamentos que, na realidade, foram que me destruíram, que me magoaram, sentimentos de culpa, sentimentos de remorso, eu não consigo ir para frente. Eu estou olhando para trás, eu não estou olhando para o futuro, né? Isso, vimos que o passado, assim, nós vivemos do passado e vivemos repetindo o passado. Isso deve ser bem verdade mesmo. Se a gente for parar para pensar, 500 encarnações,
E nós ainda estamos no mundo de expiação e prova. Vamos fazer um parêntese aqui. Na classificação dos mundos, de baixo para cima, né, do pior para o melhor, nós temos o mundo primitivo, que são as primeiras encarnações, o mundo de expiação e provas, que nós estamos aqui, onde o mal predomina. Então, a gente fica espantado que as pessoas são ruins, a gente está no mundo certo. É esse aí mesmo. Onde o mal predomina. Aí, depois, nós temos o mundo de regeneração, onde as pessoas ainda espiam, mas já tem um outro nível evolutivo. Temos o mundo dos ditosos, onde o bem sobrepõe o mal. E, por fim, o mundo celestial, divino, onde, na realidade, espíritos depurados vivem e ali reina o bem. Então, se eu levo 500 encarnações ou mais, né, que a gente não sabe, não lembra, graças a Deus a gente não lembra, 500 encarnações ou mais, para sair de uma categoria para outra, gente, do ruim para ir para o pior, é que nós realmente estamos repetindo muito, ao invés de, na realidade, renovarmos as coisas e utilizar as experiências como aprendizado. A gente não faz isso. A gente fica fiel aos nossos erros e só repete, só repete, só repete, né? E aí, o que faz concluir que realmente nós estamos repetindo, marcando passo. Como diz Emmanuel, nós estacionamos na fascinação de certos elementos, ou seja, na fascinação de certos erros, de certas culpas, desilusões, né? Dos abandonos que fizemos. E se a gente for parar para pensar, muita gente nesta mesma encarnação faz isso. Para em determinado momento desta vida e fica estagnado lá. E a vida correndo, e ela parada lá no passado, remoendo o passado, relembrando o passado, estagnada em algum momento. A mesma coisa, se nós formos ver os espíritos obsessores, que muitas vezes, que na realidade são espíritos, vou até mudar a frase, sofredores, que ficam escravizados em momentos do passado deles, ao invés de deixar a vida fluir e evoluir, né? Acaba que é o passado que nos inspira, né? Ele é que acaba nos influenciando e exige essa fidelidade nos nossos comportamentos e nos sentimentos que nós já experimentamos. É óbvio que a gente não tem a ilusão que toda essa vivência, esses sentimentos estão registrados no nosso perispírito. É claro que estão, né? Todas as nossas encarnações estão aqui, mas eu tenho que utilizar isso como fonte de aprendizado e não como fonte de estagnação, né? Eu tenho que, na realidade, entender que se eles não me levaram a lugar nenhum ou estão me levando a sofrimento, eu tenho que saber aonde estou errando, o que está acontecendo e fazer diferente, fazer de uma nova forma, renovar e não ficar marcando passo. Mas o grande problema é que nós não acreditamos na nossa capacidade de mudar, né? Nós não acreditamos na proteção divina, de que somos deuses e que a felicidade e a evolução, na realidade, é o destino de todos nós. No fundo, nós não temos fé suficiente para isso. É preciso crer e vibrar com o pensamento de que o Senhor é o meu pastor e de que nada me faltará. E se eu bater a porta irá se abrir. Mas eu preciso crer e vibrar com esse pensamento, ter a disciplina de não deixar que as coisas tirem o meu foco, mesmo que sejam as coisas que me levem ao sofrimento, a dores morais, né? E aí eu pergunto, se eu creio que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por que tanto medo? Por que tanta dúvida? Por que tanta infelicidade? Por que tanta depressão, gente? Por que eu estaciono nesses momentos do meu passado e não saio dali? Não nos falta amparo espiritual dos amigos benfeitores, não nos falta. Não nos faltam intuições e dicas, não nos faltam circunstâncias e oportunidades que são criadas por eles, pelos benfeitores, para que nós possamos ter um alerta, ter um aviso, ter uma forma de chamamento. A Sara mesmo, esses dias, colocou, né, um pedaço de um filme que falava exatamente um dinossauro entrando e dizendo que na ONU, né, numa palestra, e ele dizendo que ele entende
que a raça dele se extinguiu, mas que ele não entende porque nós pagávamos para ter a extinção da nossa raça. Né? E é isso mesmo, quer dizer, de repente, é uma forma completamente diferente que nos faz pensar. É um filme, às vezes com um bate-papo com um amigo, uma situação na rua, que pode nos dar um alerta. E os amigos espirituais, os benfeitores, às vezes usam desses artifícios, dessas artimanhas, já que a gente, às vezes, não entende. Ao ler ou a ser uma coisa mais tradicional, a gente não percebe, né? Nós nos acomodamos e ficamos naquele mesmo círculo vicioso de dores morais, de depressão, de relacionamentos tóxicos, né? E doentios. As mesmas escolhas erradas. E aí todo mundo já ouviu aquela frase, né? Nossa, eu só atraio o problema. Ah, eu tenho dedo podre. Eu sinto dizer a vocês, não, você não tem dedo podre nem só atrai problema. Você faz a escolha errada. Aí sim, por falta de parar e pensar, por falta de ter foco no que você quer, por falta de disciplina no seu pensamento, aí sim você faz escolhas erradas. Eu não estou dizendo só você, não, porque já fiz muitas e tenho certeza que farei muitas outras, sem nenhuma vergonha de dizer isso. Né? E isso não funciona só no âmbito individual. Se nós formos ver agora, em grupo, na sociedade, né? Não dá para não deixar de falar nisso, a guerra é a ambição de poder de poucos, né? Uma ambição de poder que é transitório, que é temporário, mas que leva à destruição de muitos, ao sofrimento de muitos, ao risco de todo um planeta. E a gente fica pensando, desde que a Terra foi colocada para nos servir, essa situação é altamente repetitiva. A destruição de um do outro pela ambição e pelo poder. E a gente não aprendeu nada, a gente só está repetindo uma situação. E pior, que não foi há muitos anos atrás. E aquele mesmo povo sofreu essa situação e, por isso, estão tão angustiados, porque, para muitos, as últimas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra, ainda estão ali na memória deles. E a gente sabe disso, né? A gente não viveu tão de perto, o Brasil não viveu tão de perto essa situação, mas o europeu viveu. E ele sabe o que isso significa para eles, né? Então, a gente vê que está na hora de fazer diferente, meu Deus. Está na hora de pensar de uma outra forma, está na hora de renovar. Senão, a gente continua nesse segundo lugar que não sai, que é esse plano de expiação e provas, né? Mas há dois motivos para a gente continuar nesse círculo vicioso, como eu estava falando. Um deles é não crer que nada me faltará, que a providência divina irá me ajudar. Me falta fé. Mas o outro é que eu não confio na minha capacidade de mudar, na minha capacidade de tolerar o sofrimento e a dor no momento, em prol, na dor daquele momento, em prol de uma meta lá na frente. Né? É muito difícil a disciplina de você se conscientizar que aquele sacrifício daquele momento tem um ganho lá na frente, quando às vezes eu não acredito tanto nessa vida após a morte, quando eu às vezes não tenho na minha consciência, no meu eu interior, a certeza de que realmente aquilo está ali me esperando e que o sacrifício e a dor desse momento vai me levar a um passo maior, né? Para conseguir isso, eu preciso primeiro reconhecer, para me renovar, né? Eu preciso reconhecer o que há de errado, o que está fora do eixo, o que está fora da medida certa, né? E para isso nada como a autoanálise. Aquilo que ele fala no início lá, né, que eu já perdi a página, mas que ele fala, será que todo dia no final do dia eu me pergunto, eu quero continuar sendo aquele que erra tudo ou que eu quero uma coisa nova, quero ser melhor amanhã? Então a autoanálise é importante. A certeza de que eu quero mudar, porque isso vai me custar coisas. Eu tenho certeza disso. Entender o que é mudar. Mudar não é repetir. Mudar é fazer diferente. Quarto, agir. Não adianta eu fazer toda a estratégia e não fazer nada, e não atuar. Eu tenho que agir. E ao agir, eu tenho que pensar numa coisa. Eu vou abrir mão de muitas vantagens. Pensar no futuro, do ponto de vista espiritual, faz com que eu perca
né? Escolha sempre implica numa perda. Eu perca muitas vantagens imediatistas, muitas vantagens deste momento, né? Muitos interesses meus, interesses até secretos meus, muitos prazeres, a facilidade de soluções rápidas. Isso não combina com um processo evolutivo espiritual, não combina. Pensar no futuro é ter calma, é ter disciplina no pensamento, na vontade, na ação, é ser perseverante. Isto faz um processo de renovação. Modelando o nosso ser, eu modelo o meu destino. Modelando o meu pensamento, eu modelo o meu destino. Mas, se eu sou destrambelhada e só repito, eu não consigo mudar. Eu não consigo fazer diferente e estou sempre infeliz, né? Eu tenho que entender que tudo eu posso, mas nem tudo me convém em certos momentos da minha vida. E se eu quero novas conquistas, conquistas espirituais e não materiais, eu tenho que ter foco e disciplina. No livro No Mundo Maior, Clarencio, acompanhado de André Luiz, estava fazendo uma ajuda espiritual para um pai adotivo que havia sido assassinado e esse filho. E chega um momento que Clarencio, na total sinceridade dele, disse o seguinte: olha, nós não vamos conseguir, a gente precisa de um espírito que ame, porque aqui não é uma questão de intelecto, é uma questão de sentimento. E quem aparece? Cipriano. No mesmo momento que Cipriano aparece, tanto o pai adotivo, que era o obsessor, quanto o filho, logo assumem uma posição de reverência a ela, até acham que ela é Maria de Nazaré, que ela, obviamente, diz que não é, pela evolução e pelo o nível moral que Cipriana tinha. E Cipriana começa a conversar com o obsessor, e ele se lamenta muito com ela de ter sido assassinado. E ela chega para ele e diz assim: eu agora vou te contar a minha história. Eu vivi na Terra, tinha dois filhos homens, mulheres. Meus filhos homens foram assassinados na Guerra do Paraguai. Minhas filhas se tornaram prostitutas para sobreviver. Eu adquiri lepra. E ao adquirir lepra e ficar totalmente deformada com as lesões, meu marido me abandonou. E aí ela pergunta: e você vem falar comigo de sofrimento? Ela continua: eu sei o que é passar por desafiadoras vicissitudes na vida. Mas olhe para mim, o poder renovador de Deus que existe em mim me transformou. Olha o que ela diz. Ela não diz: o poder renovador de Deus sobre mim me modificou. Não. Ela diz: o poder renovador de Deus que existe em mim me modificou. Então, quer dizer que não há caminho, se nós somos feridos, eu não vou caminhar mais? Quer dizer que eu só caminho se eu tiver pessoas que me amam, me apoiando? Eu só vou fazer o bem se eu não for criticado, caluniado? Eu só vou fazer o bem se eu for aplaudido? Isso é porque você não acredita nesse poder renovador que sempre nos leva adiante nas trilhas do progresso moral e intelectual. Portanto, qual foi a lição da Cipriana? Todos nós somos dotados deste infinito poder de renovação que existe em cada um de nós. É aquela força, é aquela presença que, quando nós estamos num momento tão tumultuado da vida, a gente diz: meu Deus, eu não sei onde eu estou adquirindo forças para me manter aqui de pé e para segurar a onda e manter a cabeça firme e me levar adiante. Ali está o poder regenerador, o poder de força de Deus, né? Que existe em cada um de nós. Aquela coragem que nos ajuda a enfrentar as diversidades da vida. A mesma coisa que Emmanuel, lá no início, diz: chegará um momento, ao custo de milênios, que nós teremos, então, e nos identificaremos
com a sabedoria infinita e o infinito amor do Pai. Mas como é que eu vou identificar essa sabedoria infinita, esse amor do Pai? Como eu vou acessar esse poder renovador de Deus que existe em mim? E aí eu pergunto a você, quem é o seu pai espiritual? Há uma genética paterna espiritual. Todos nós temos um DNA paterno, que é aquela centelha divina que habita no espírito de cada um de nós. E ali, naquele DNA paterno, eu tenho decodificado, assim como no meu DNA físico, eu tenho decodificado todas as minhas características físicas, no meu DNA espiritual, eu tenho decodificado todas as características de moralidade, o código moral cristão que pode me nortear e me ajudar a seguir a minha vida. Mas, para isso, eu preciso acessá-lo. Eu preciso querer acessá-lo. Se tudo que fizéssemos tivesse os sinais de Deus, se nós acessássemos esse DNA paterno com mais frequência, nós seríamos mais justos, mais uma justiça divina. Nós seríamos mais misericordiosos, nós seríamos mais fraternos, nós teríamos mais paz, nós íamos viver mais felizes. Mas para isso é necessário que eu reconheça essa paternidade e que eu busque esse código dentro de mim. Ele está lá, inserido no meu espírito, assim como no meu perispírito estão inseridas todas as minhas experiências, boas e ruins das minhas vidas anteriores, e é só essas que eu vivo acessando. Eu só acesso as porcarias que eu já fiz, mas o código bom que está lá, o DNA que está lá no meu espírito, que eu poderia tentar acessar, esse não. Isso vai me dar trabalho. Então, é mais fácil eu me lembrar das tristezas, das melancolias e viver ali, patinando sem evoluir. E não saio do mundo de expiação e provas, né? E nessa vida corrida, imediatista que a gente leva, de prazeres e soluções muito rápidas, né? De informações rápidas, nós vivemos de uma superficialidade. Nós não conseguimos nos interiorizar e buscar esse código dentro de nós, porque ele está lá, acessível, basta que eu queira. E é isso que a gente não faz. Sofremos, na realidade, eu achei isso tão interessante, para falar a verdade, nem sei onde eu li, mas eu achei tão interessante isso. Nós sofremos porque tentamos ser o que, no fundo, nós não somos. Nós somos deuses. No fundo, nós temos uma centelha divina que diz que nós somos bons, que nós temos condição e potencialidade de sermos bons, de sermos fraternos, de sermos misericordiosos, de termos empatia, de termos um amor maior. Mas, no entanto, cada atitude que eu tomo, que vai contra esse meu código genético paterno, me faz sofrer porque eu percebo que eu não sou assim, né? Nós tentamos ser aquilo que, no fundo, nós não somos, porque nós estamos negando esse DNA de origem. Uma coisa muito interessante, a nossa constituição psicoespiritual, ela não é compatível com o ódio, com a angústia, com a mágoa, né? Com tudo isso que nós estamos. Por isso que isso tudo nos atinge muito. Né? Muitos de nós veem o sofrimento, a dor, a injustiça e percebem uma angústia dentro de si, porque, na realidade, nós não somos feitos para isso. Nós não estamos lidando com essa energia boa que tem dentro de nós. Aí vocês vão dizer assim, vai dizer que o assassino, ele também acessa esse código aí e ele não se sente mal com o que ele está fazendo? Mas, peraí, nem todos estão com o nível de evolução para conseguir fazer esse acesso. Se nós formos parar para pensar, a gente lê, ainda não sai desse mundo. Imagina aquele cara que não acredita em nada. Não, tem gente que não acredita em nada, mas é extremamente cristão. Isso é uma coisa. Mas tem gente que é muito rude ainda espiritualmente. É óbvio que ele não vai acessar o que há de mais puro, o que há de mais
amoroso e divino dentro dele. Não consegue. Ele ainda é um espírito em processo evolutivo, né? Então, os genes espirituais carregam essa centelha divina que há em nós e emanam uma energia desse código moral que está ali, que nos aponta para onde ir, que nos intui para onde ir e que também nos gera um grande mal-estar quando nós estamos na estrada errada. Daí, muitos de nós, às vezes, sentir aquela angústia, aquela depressão, aquele mal-estar, quando toma uma atitude errada, porque já há consciência, o acesso, de uma certa forma, desse código. Ter a consciência de que toda a cartilha cristã ela está inscrita em nós é uma coisa muito importante, porque a oração pode ser um processo que facilita essa leitura, essa decodificação desse DNA paterno, né? Mas é preciso acreditar que nós vamos abrir mão de muitos comportamentos e hábitos para poder ter um caminho de renovação e de mudança, né? Portanto, renovação é uma autoanálise, é autoconhecimento, é perceber aonde eu posso mudar. Nem sempre dá para mudar tudo, mas se eu for aos poucos mudando algumas coisas, já é alguma coisa. Entender que mudar dá trabalho e é difícil, não é fácil. Viver uma vida de Madre Teresa de Calcutá não deve ter sido nada fácil. Não ia para a praia, não tinha sábado e domingo, não tinha um sambinho, um chopinho. Não tinha isso, não. Entendeu? Era pobre, era gente suja, era dando comida, era uma comida feia, devia comer comida gelada, e assim era a vida dela. E ficava feliz, por incrível que pareça, né? É abandonar a fascinação de momentos do passado, é abandonar o nosso passado. Não é que eu vou ignorar os meus erros e as minhas experiências de passado, mas elas têm que servir como um aprendizado e não como tortura ou como patinação de ficar repetindo sem parar, né? Olhar para frente. O passado foi, aconteceu. Errei, vou ter outros erros, mas eu tenho que entender que eu tenho que continuar, que eu vou acertar uma hora, né? Confiar nesse poder de renovação, deixar que essa genética espiritual paterna extravase em mim e, na realidade, me dê a fé necessária para que eu continue. Nós estamos tão preocupados com o politicamente correto. Me desculpem os que defendem isso, mas, na maioria das vezes, isso é tão falso, é tão da boca para fora, é tão para inglês ver, que eu fico até calada, sabe? Mas a gente devia se preocupar mais com o espiritualmente correto. Aí dá. O que é espiritualmente correto? E aí eu deixo a pergunta que foi lá do início do texto, que fiz hoje. A gente devia se perguntar isso todo dia, isso seria uma autoanálise, né? Aceitei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter para amanhã? É um dia de cada vez, gente. A gente não vai dar pulos, não vai dar saltos, não vamos amanhã estar no mundo dos ditosos, porque não vamos estar mesmo, vai faltar muito. Eu fico imaginando se de 500 encarnações, que nem sei se foi isso ou mais, eu ainda estou aqui, imagina para eu chegar nos ditosos, quantas milhões de encarnações eu não vou ter que ter. Porque lendo, a gente faz cada besteira, né? Eu falo às vezes do meu tio, e aqui em casa eu vejo eu fazendo as mesmas coisas que eu reclamo com ele. Aquilo me dá uma raiva, eu fico com mais raiva ainda de mim. Eu fico olhando e falei, meu Deus do céu, não adianta. Então, é um passo de cada vez. Se eu conseguir calar minha boca um dia, já vai ser grande coisa. Se eu conseguir falar baixo outro dia, já é alguma coisa, porque é condicionamento. Nós não somos diferentes de um animal, não tenham essa ilusão. A gente precisa se condicionar. Mas é importante ter foco, ter disciplina do pensamento, perceber, espera aí, eu estou fazendo isso de novo e eu trago de novo meu pensamento para cá. É aqui que ele tem que estar. Isso me custa, é difícil, eu fico agoniada, eu fico irritada, mas eu fecho a boca.
e vamos em frente. Amanhã eu estou menos irritada. Eu já estou tentando entender um pouco mais as coisas. E é assim, é foco, é disciplina. Como é que uma pessoa se forma numa faculdade tendo disciplina? Né? Ela vai estudar, quer dizer, aquelas faculdades às vezes nem são tanto assim, mas na minha época era assim, né? A gente tinha que estudar, a gente tinha que ter disciplina, a gente passava o dia inteiro estudando, focado naquilo, assistia às aulas, copiava tudo. E aí a gente ia para as provas, e estudava para as provas, era disciplina. Perdia final de semana, perdi tanta festa. Também não gostava das festas, mas eu perdia assim mesmo, não tinha as festas, não tinha nada disso. Mas a gente perde, a gente tem que abrir mão de alguma coisa por uma meta maior. E é isso que a gente tem que entender. Há uma meta maior. Nós temos essa capacidade. Nós temos esse potencial. Esse potencial não está fora de mim, esse potencial está em mim. Como disse lá a Cipriana, né? O poder renovador de Deus que existe em mim. O DNA paterno está aqui, mas eu tenho que acessar. E a gente, o dia que conseguir entender esse processo e se entregar a ele, tudo vai ser mais fácil. Nós vamos ser mais felizes, mesmo que as coisas em volta de nós ou com a nossa vida esteja difícil. Porque a gente vai saber que a gente está na estrada certa. A gente pode estar até sofrendo, mas a gente está focado que aquilo tem algum sentido no meu processo evolutivo. Boa sorte a todos. Renovar não é fácil, mas eu espero que possamos, cada um de nós, um dia após o outro, modificar, nem que seja uma vírgula a cada dia, mas que a gente se renove. Atitudes novas, atitudes mais pensadas, atitudes pensadas dentro de um código cristão. E que assim o mundo também possa, porque nós somos uma unidade, mas essa unidade influencia uma família, essa família influencia um grupo, esse grupo influencia uma sociedade, e assim nós vamos. Se todos estiverem fazendo a sua parte, o mundo se transforma junto, e é isso que a gente precisa, que o mundo todo se modifique, seja mais leve, seja melhor para todos nós. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, que tenhamos uma semana de paz, não só nas nossas casas, mas principalmente que a Terra tenha uma semana de paz. Como eu acabei de dizer, é um dia após o outro, então que seja uma semana após a outra. Que todos esses que estão no comando e no poder possam ser influenciados por amigos espirituais e que possam perceber a energia desse código, desse DNA paterno que eles também têm, mas que precisam acessar também. E que Deus tenha misericórdia desses homens, porque com certeza as suas atitudes terão um reflexo no mundo, mas terá um reflexo muito importante na vida espiritual de cada um deles. Vou então fazer a oração. Senhor, Pai de amor e de misericórdia, nós te pedimos nesse instante que a tua luz, que a tua energia de amor e paz, teu coração deve estar muito apertado. Com toda a confiança que tu deposita nos teus filhos. Assim mesmo, eu acredito que teu coração deve estar apertado, vendo o que nós estamos fazendo com o planeta que tu governas. São experiências difíceis, meu Deus. Quanto orgulho, quanta vaidade. Para nada, para nada. Que a tua luz possa envolver esse planeta, meu Deus. Esse planeta que já vem sacudido de uma pandemia, que nos assustou tanto, mas que, na realidade, até tentou nos unir.
que nesse momento, bênçãos de paz, aquela imagem de espíritos de luz, todos abraçados, cercando a terra e emanando uma luz de paz, possa trazer serenidade ao coração de todos aqueles que estão sofrendo na guerra, as consequências dela, mas principalmente que possam trazer luz e um espírito cristão para aqueles que estão tomando as atitudes mais importantes nesta semana. Acolhe aqueles que estão sozinhos, que estão se sentindo angustiados, que nunca pegaram numa arma, meu Deus, e que em nome de uma pátria estão se sentindo na obrigação moral de defendê-lo. Proteja esses filhos, Senhor. A intenção deles não é ruim, de defender a sua pátria e sua família, mas isso pode trazer também reflexos muito difíceis na vida psicoespiritual de todos esses irmãos. Que a nossa casa possa ser invadida pela luz azul de Ariel. E que possamos receber essa energia de paz, que possa equilibrar os nossos chakras e que possa também nos ajudar a emanar boas vibrações, que os nossos pensamentos emanem boas vibrações, não só para acabarmos com as guerras internas dentro dos nossos lares, mas principalmente para também acabarmos com a guerra interna em nosso espírito. Que possamos nos cobrar menos, mas fazer mais. Que possamos ter a coragem de falar para acolher e não para agredir. De rezar, pedindo pelo outro e não apenas por nós. De lançarmos as nossas mãos em ajuda de quem precisa e não apenas para recolher aquilo que precisamos. Pai, que a nossa semana seja abençoada, nos ampare e nos proteja. Obrigada por tudo, Senhor. Graças a Deus.